Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e o vídeo de hoje é para os meus colegas aí de profissão, Agile Coaches, Scrum Masters, profissionais que estão aí na linha de frente facilitando transformações ágeis, transformando o jeito dos times trabalharem e entregarem valor com projetos e produtos de software. O tema em questão do vídeo de hoje é Gamification, Modelos de Maturidade. Na verdade, ele é uma palestra que eu dei num encontro do GUMA-RS, que é o grupo de usuários de métodos ágeis aqui do Rio Grande do Sul, que eventualmente eu acabo participando dos eventos. E o intuito desse vídeo é justamente compartilhar o conteúdo dessa palestra com mais pessoas do que as que estavam presentes no dia que eu apresentei lá para o grupo, que se você não conhece, você é agilista gaúcho e ainda não conhece o GUMA, eu vou deixar o link na descrição. Acontecem eventos muito bacanas, principalmente lá no Tecnopuc. Então, sem mais delongas, Gamification e Modelos de Maturidade, por Luiz Duarte. Eu separei essa apresentação em 3 blocos. O que, por quê e como. O que é um modelo de maturidade? Uma possível definição para maturidade é a habilidade de uma empresa de melhorar em alguma competência específica. Então, uma empresa madura em algo, maturidade empresarial, ela se dá através da evolução, do aperfeiçoamento, de execução de um processo, de construção de um produto. E aí eu não estou falando especificamente de software, embora seja a área que eu mais entendo. Os modelos de maturidade surgem justamente para guiar a empresa nesse processo de alcançar a maturidade naquele processo, ou naquela estrutura, ou naquela forma de trabalhar, na cultura corporativa. Então o modelo é justamente essa jornada, a estrutura dessa jornada para sair de um nível de imaturidade para um nível de maturidade. Aqui nessa imagem a gente tem como exemplo o KMM, que é o Kanban Maturity Model, onde eu saio do 0 até o nível 6 na adoção do Kanban, como prática aí de gestão dos projetos de uma empresa, por exemplo. Eu trouxe essa imagem porque ela é um exemplo de modelo de maturidade muito famoso, muito consolidado, que é o do Kanban, e porque ela mostra uma das características mais comuns em modelos de maturidade, que são os níveis, que vai de 0 a 6. Em outros processos mais tradicionais, como CMMI, a gente também vai ter os níveis, MPS-BR, a gente também vai ter os níveis. Então, esse nivelamento, para entender qual é o estágio de maturidade que a empresa está, naquela habilidade que se quer aperfeiçoar, ajuda a entender o caminho que eu tenho que trilhar. Então, o modelo de maturidade vem muito disso, de guiar a empresa, guiar o time nessa trilha, nessa jornada de evolução. Mas por que eu devo me preocupar com o modelo de maturidade, ou por que eu vou querer criar um modelo de maturidade? Tá? Primeiro, por que se preocupar? Bom, todo mundo quer evoluir. Todas as empresas querem crescer, todos os times querem entregar mais, todas as pessoas querem ser, bem-sucedidas. Então, todo mundo tem um quê, um quê que está buscando, um norte. Se a gente não tem um norte claro, a gente não vai evoluir em direção a esse norte, certo? Como é que dizia lá Lewis Carroll, Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo é, se eu tenho um objetivo, o modelo de maturidade vai me dar um como chegar nesse objetivo, vai me auxiliar nesta jornada. Então esse é o porquê, te auxiliar nessa jornada de buscar o seu objetivo. Agora, se a sua empresa ou o seu segmento de mercado não exige um modelo de maturidade específico, um ISO, um CMMI, um MPS-BR, você pode criar o seu modelo de maturidade, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, usando técnicas de gamification para fazê-lo. Então esse é o porquê. Você tem um objetivo, o modelo de maturidade vai te auxiliar, vai te guiar rumo a esse objetivo. E por que criar um modelo de maturidade? É que se você não tiver um pronto de mercado que você possa simplesmente adotar, construir é a solução. Definimos então modelo de maturidade, o que é e o porquê. Agora vamos falar da outra palavra que está no título dos meus slides, Gamification. Gamification é a disciplina de trazer as técnicas, o design, a teoria dos jogos para contextos que naturalmente não estariam associados a jogos, como por exemplo o contexto corporativo, o contexto de projetos, o contexto de serviços, sei lá. Então a gente traz elementos de jogos para um contexto normalmente que não é lúdico, que é mais formal, mais tradicional. E por que eu estou falando aqui de gamification para uso com modelo de maturidade? É porque o modelo de maturidade geralmente é uma coisa chata. São regras, são auditados, são cobranças a mais que você vai ter, que seu time vai ter, e o gamification ele ajuda a tornar isso mais leve, mais agradável, promove muitas vezes competições sadias,
promove muitas vezes o próprio time começar a querer buscar mais essa maturidade, não tanto ter que vir mais top-down. Gamification funciona muito bem com modelos de maturidade, porque em geral gamification funciona muito bem com a área de projetos. O elemento chave para responder o porquê usar gamification modelos de maturidade é porque jogos criam engajamento. Sejam eles virtuais ou reais, né, quem nunca ficou aí, né, viciado num jogo, numa dinâmica de jogo ou algum tipo de competição. Então tudo que a gente quer quando a gente desenha um modelo de maturidade para nossa empresa é que as pessoas se engajem com ele, se engajem com a evolução da empresa, se engajem com a evolução dos times. Então trazer gamification facilita esse engajamento. Beleza, falei de modelo de maturidade, falei de gamification, agora como é que a gente junta essas duas coisas para construir modelos de maturidade? Primeira coisa, um mantra meu, não custa repetir aqui, não tem bala de prata, certo? Eu vou mostrar aqui algumas experiências pessoais, algumas dicas que eu considero válidas, mas ouça o que eu vou trazer, né? Veja os meus slides, interiorize o que fizer sentido para você, o que fizer sentido para o seu contexto, e modifique o que não fizer sentido. Okay? Vou trazer aqui uma abordagem bem passo a passo. Embora não exista uma receita para fazer isso, eu vou tentar trazer aqui uma receita pessoal que você pode adotar e adequar às suas necessidades. Certo? Então como é que eu faço para construir modelos de maturidade? Primeiro passo. Quando termina? Esse pode ser o passo 1 ou o passo 2, tá? Os dois primeiros passos não tem uma ordem específica. Quando termina? O que é o quando termina? Quando é que eu espero que a minha empresa ou que o meu time esteja considerado maduro na habilidade que eu vou desenvolver? Vamos pensar numa transformação ágil. Quando que eu espero que o meu time esteja num grau X, né, mínimo de agilidade? Eu espero ter isso daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Obviamente tem que ser um período factível, né? Uma data factível, para ser uma meta, né, que a gente vai buscar juntos, certo? Então, quando termina? Por exemplo, 1 ano, beleza? Certo. Segundo passo, né, ou o primeiro, né, os dois são intercambiáveis. Onde termina? Todo bom jogo tem início, meio e fim. E o fim tem um chefe final, né, uma missão final, que é esse onde a gente quer chegar. Onde que a gente quer estar daqui a 1 ano? Ok, eu falei que é daqui a 1 ano. Né? Vou trazer como exemplo aqui uma transformação ágil que eu tive a oportunidade de liderar, que a gente construiu um modelo de maturidade gamificado muito legal. E a gente definiu, em 1 ano é o nosso prazo, e o onde é, todos estejam rodando métodos ágeis, né, dentro de alguns níveis lá que a gente detalhou um pouco melhor, né, mas que consigam rodar um Scrum, com algumas práticas de Kanban, com algumas outras técnicas de XP, entregando ainda seus projetos dentro do prazo, com um índice de efetividade de entrega de X%, esse era o nosso onde. Então eles são intercambiáveis, mas é importante que a gente tenha início, meio e fim, um objetivo claro de onde a gente quer chegar ao término desse jogo. Não pode ser um jogo infinito, gente. Não pode. Tá? Porque senão as pessoas em algum momento vão perder o engajamento e a coisa desanda. O que você pode ter, sim, vários jogos, né? Uma vez por ano, cada ano tem um jogo, né, para fazer a empresa subir para o próximo nível, por exemplo. Vou falar disso mais para frente. Passo número 3. É meio contraintuitivo, mas a gente começa pelo fim, onde a gente quer chegar, depois a gente volta para onde começa. O passo número 3 é onde começa. Aqui eu trago o Toyota Kata, mais especificamente o Kata de melhoria da Toyota. Tá? É uma metodologia bem interessante do Mike Rotter, de um livro chamado Toyota Kata, que eu coloco o link aí na descrição do vídeo, e ele diz o seguinte, mesmo racional que eu estou trazendo, passo número 1, entender para onde a gente quer chegar, passo número 2, entender a condição atual, onde que nós estamos hoje, a fotografia atual dos times. Se a gente está falando de uma transformação ágil, o quão ágil nós somos hoje, o que nós já aplicamos de métodos, de técnicas, o que nós temos de valores do ágil na nossa cultura. Então é fazer essa primeira análise, para a gente entender onde a gente está hoje. Entendendo onde a gente está hoje, e entendendo onde a gente quer chegar, o próximo passo é definir as etapas, né, até chegar lá. Porque eu não vou de um salto só, sair do waterfall, por exemplo, para o true agile em 1 ano. Né, do nada, do um para o outro. Né, eu vou ter que definir as etapas. E aqui vale muito a construção de um storytelling em cima desse gamification. Quais são as provações que eu vou fazer meu time passar ao longo desse período? Numa jornada de 1 ano, você vai ter que ter etapas com uma frequência mínima que mantenha os times engajados no jogo e que não seja tão frequente que também atrapalhe. Então, por exemplo, medições trimestrais, né, etapas trimestrais a serem vencidas dentro do jogo. Trago aqui
um exemplo de jogo que eu gosto muito, para mim é o melhor jogo de todos os tempos, Final Fantasy VIII, onde eu tenho exatamente 4 etapas, né, para concluir o jogo, eram 4 CDs, onde cada uma delas tem uma aprovação no final, te deixam engajado, querendo jogar o próximo CD, querendo jogar a próxima etapa do jogo, graças a esses momentos de quebra, essas quebras principais, até chegar na 4ª e última quebra do jogo, né, que tu vence lá o boss final. Quem já jogou RPG, e principalmente quem já mestrou mesas de RPG, vai achar muito divertido, muito gostoso construir modelos de maturidade gamificados, porque é muito na linha do que a gente faz quando constrói campanhas de RPG, por exemplo, né? Então você pode trazer lá o mito do herói, a jornada do herói, trazer os 3 atos aristotélicos, né? Então pode trazer toda essa ferramental de storytelling que se usa muito no RPG e em outras áreas também do mundo corporativo, para cá, para proporcionar uma experiência muito bacana para todo mundo que estiver envolvido e buscando evoluir através desse modelo de maturidade. Passo 5, definir a temática. Temática? Como assim? Você deve estar pensando, né? Todo jogo possui um tema, ora bolas. Então, qual vai ser o tema do seu jogo? Esse tema tem que ser algo que as pessoas do seu time que vão participar se identifiquem, entendam, se engajem. Então, pode ser coisas mais tradicionais, como temática de subir a montanha, né? Subir o Monte Everest, ou até como coisas mais lúdicas, como, por exemplo, ir de Padawan a Mestre Jedi. Também já vi uma temática muito popular, é as faixas das artes marciais, né? Trocar de faixas. Também tem as insígnias dos escoteiros, as medalhas dos escoteiros, sei lá, insígnias do Pokémon. Enfim, o céu é o limite. Você pode pegar qualquer símbolo da cultura pop, né, e trazer como temática para o seu jogo, né, desde que você tenha essa percepção aí de evolução, certo? Então podia ser os acampamentos da montanha, as faixas do judô e por aí vai. Né? Então traga essa temática para dar um pouco mais de vida e justamente trazer esse elemento mais lúdico, né, que é justamente o que a gente espera com o modelo de maturidade gamificado. Isso vai evitar que o seu modelo de maturidade fique com aquela cara mais estéril, mais formal, como por exemplo o CMMI, que é uma coisa extremamente chata. Passo 6, definimos então onde a gente quer chegar, onde a gente está, quais são as etapas, qual é o tema, quais são as regras de evolução, quais são as regras para ir de uma etapa para outra etapa. Aqui eu trago, né, a tabela de experiência do Dungeons & Dragons, mas para ir da etapa 1 para a etapa 2, quais são as regras? Para trocar de faixa, se essa temática for faixa, quais são as regras? Então você vai ter que ter, entre uma etapa e outra, uma série de requisitos que têm que ser atendidos para que haja esse cumprimento da etapa, essa vitória da etapa. Então o ideal é você quebrar essa parte. Ok, você vai auditar aqui em 3 meses, por exemplo, cada trimestre, mas você tenha desafios intermediários, por exemplo, para que possam ser feitas entregas parciais, ou que caso não seja possível trocar, né, de etapa no primeiro momento, que se entenda onde é que o time ficou deixando a desejar, para que ele consiga trabalhar aqueles pontos e buscar os demais times depois. Tá? Então tenha regras de evolução bem claras. No âmbito de artes marciais, né, a gente pode pensar em golpes, em movimentos, né, que o time tem que ir dominando ao longo da jornada, né, do modelo de maturidade, e só quando dominou um conjunto mínimo, ele consegue fazer a troca. Então, numa transformação ágil, por exemplo, que eu ajudei a estruturar o modelo de maturidade, a gente tinha a troca de faixa, e entre a troca de faixa, a gente tinha os Kihons, que eram esses golpes, esses movimentos mais básicos das artes marciais. Que, na verdade, em transformação ágil, né, a gente tinha que dominar alguns processos, alguns papéis, conseguir desempenhar alguns elementos do Scrum, do Kanban, e daí quando ele conseguia dominar eles, né, no nível mais básico, por exemplo, a gente trocava para uma faixa mais intermediária, daí tinha que dominar eles com um grau maior de complexidade, e assim ia indo. 7º passo é comunicação. Todo mundo tem que conhecer o jogo, é interessante fazer materiais visuais, as regras serem claras e bem comunicadas, ter eventos de audição, eventos de apresentação. Então, comunicação aqui é a chave para manter o engajamento. Tá? Então, não adianta nada fazer um trabalho bacana de definir o onde, o quando, qual é o estado atual, as etapas, os estados intermediários para garantir a evolução, se isso não for comunicado. Tá? Esse trabalho vai todo por água abaixo. Então, comunicação é muito importante para o seu jogo. E uma vez que ele tem um tema, esse modelo de maturidade tem um tema, use e abuse desse tema para a sua comunicação. Dependendo do tema, talvez ele possua copyrights e você não vai poder fazer uma comunicação externa. Mas dentro da empresa, geralmente não tem problemas. Então, use e abuse, né, da temática
né, do seu modelo de maturidade para fazer comunicações bacanas que gerem momentos divertidos, momentos prazerosos enquanto se busca aí o autoaperfeiçoamento. Aqui eu trago como exemplo um modelo de maturidade baseado em 4 níveis, que é do Star Wars, né, onde começa como Youngling, daí a gente tem ali, faz coisas manualmente, comete erros, leva meses para fazer um projeto básico. Daí o nível Padawan, sabe se virar com linha de comando, sabe shell scripting, sabe um pouco de programação, consegue tornar as tarefas mais fáceis. Depois chega no nível de Cavaleiro Jedi, né, que já dominou a maioria das ferramentas, pode escrever scripts de programação sofisticados, plotar resultados, e até por fim chegar no nível de Mestre Jedi, que consegue conceitualizar o software inteiro, estender ele para outros usuários, enfim. Eu não lembro agora onde é que eu achei esse modelo de maturidade aqui, né, mas só para você ter uma ideia de como fazer essa pirâmide aí de evolução em 4 etapas, com títulos de matemática aí que todo mundo conhece e muita gente adora bastante, que é do Star Wars. Tá? Então usa o KMM, usa esse aqui do Star Wars como base. Infelizmente eu não posso compartilhar o que eu construí para uma transformação ágil que eu fiz em 2017, entre 2017 e 2019 no Agibank, mas me chama aí nas redes sociais, que eu fico à disposição. Tenho o maior prazer sempre de compartilhar com o pessoal, tirar dúvidas, dar sugestões. No meu blog também você encontra o transcript dessa palestra para poder daqui a pouco pegar algum detalhe, algum link, alguma coisinha a mais que eu não tenha falado aqui. Vou deixar tudo isso aí na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado, que ele seja útil. Essas e outras ferramentas tenho certeza que podem enriquecer bastante o seu repertório enquanto agilista. E também conte aí com os meus livros de agilidade e com o meu curso de Scrum e Métodos Ágeis para dar aí um up, um incremento na sua carreira, quer você seja um agilista em início de carreira, sei lá, ou um aspirante a agilista, certo? Um abraço, obrigado aí pelo seu tempo e até a próxima.